diz assim, até o versículo 10, depois um coral bem bonito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadores, não dadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra que corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que se dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não exaltando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da Filho de Deus, nosso Salvador. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi lida. Agora a irmã Giane vai estar louvando o hino da harpa, Senhor. O meu coração, a minha terra, já está preparado. Eu preparei a minha terra o dia inteiro, ó Deus, para que podemos receber a tua palavra, os demais irmãos que entraram aqui. Tudo que for falado aqui, ó Deus, que venha glorificar, venha exaltar, venha magnificar o teu nome. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Logo após a irmã Leite, louvando, trazendo a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos me ajudam aí, hein? Que tá muito bem que não. Número 107. Firme nas promessas. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Oh Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Sempre firme, irmãos. Precisamos estar cada dia. Oh Cristo, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme, preciso estar firme nas promessas de Jesus. Oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas de Jesus. Ele não falha, né, irmãos? Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, sim, firme.
promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, até Jesus voltar. Sim, firme nas promessas, Ele é fiel, quem prometeu, Ele é fiel, amém, Deus abençoe. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? A minha gratidão por mais uma vez poder estar aqui com vocês, hoje no último culto dessa vinda, né? Grata ao Senhor por tudo que Ele fez por nós nesses dias aqui nessa igreja. Grata por cada irmão, cada oração, por tudo que vivemos, pela palavra que ouvimos nesses dias aqui. Meu coração só tem gratidão com todos vocês, com o pastor dessa igreja, irmã Giane, sua família, todos os obreiros e todas as irmãs, pelo cuidado que recebemos aqui, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor Jesus, e agradeço de todo o meu coração. Vamos nos colocar de pé então, vamos orar ao Senhor neste momento. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que Deus ainda continua a falar conosco, amém? Grande Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, de aqui estarmos, Senhor, na sua casa, para glorificar e exaltar o teu nome. Agora, Senhor, chegou o momento de ouvirmos a sua palavra, que ela venha, Senhor, para exaltar, edificar e consolar, Senhor, a nossa vida. Que cada um dos teus filhos, Senhor, que está aqui neste dia, que teve um dia cheio, cansado de trabalho, mas que estão aqui na sua casa para ouvir a sua voz, para ouvir a tua palavra, sejam todos alcançados pela tua graça, pela sua misericórdia e pelo seu poder nessa noite. É o que nós te pedimos nessa noite. Fala com a sua igreja, com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Para tanto, quem trouxe a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7 a seguir. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia. Que diz assim o texto: no primeiro dia da semana, num domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Presume-se que era um culto de Santa Ceia, tá, irmãos? Presume-se. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo ainda, eles lhe falou largamente até alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Amém. Aqui o versículo 16, olha que coisa interessante isso aqui, ó. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Amém? Amém. Que ele está sentados, por gentileza. Irmãos, eu quero agradecer
no domingo à noite nos preocupamos em pregar e não agradecemos aos irmãos que se empenharam para que pudéssemos aqui estar, todo o departamento de missões da igreja, aos irmãos que ligaram, fizeram contato conosco, e eu sei que vocês oram, vocês procuram o pastor Darcy para também tomar conselho, e vocês empenharam todo o esforço para que pudéssemos estar aqui, para ministrar a palavra, congregar com vocês também, receber de Deus através da vida de vocês, não somente pelos louvores, mas pelas palavras aqui mencionadas. E eu me uno à minha esposa e deixo aqui a minha palavra de gratidão. Muito obrigado por vocês terem lembrado de nós mais uma vez. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito em favor de mim e da minha família. E todas as vezes que eu venho aqui, nós somos muito abençoados. E Deus sempre nos dá lições maravilhosas. Que vocês precisarem de nós no Rio Grande do Sul, nós estamos à disposição de vocês. E numa oportunidade eu ainda liguei para o Márcio e falei assim: Márcio, aqui tem um pessoal aqui, a hora que vocês enlouquecerem e quiserem entrar aqui com o ministério aí da ilha aí, aqui tem um povo doido aqui, tá bom? Que vive aqui me incomodando, dizendo assim: olha, traz um ministério para cá, trabalha, se envolve. Mas o meu estado é muita confusão, é muito complicado. A nossa convenção é uma convenção de pastores velhos, e que não aceitam o ministério de pastores mais novos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de exercer a minha chamada no meu estado. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei numa oportunidade de 2 anos congregando num setor das nossas igrejas, porque eu abri mão de pastorear para ir para a itinerância. Então eles dizem assim: ok, para a itinerância, então não tem cargo, não faz nada. Quer ser itinerante, vai, certo? Fiquei 2 anos, eu recebi uma oportunidade no Templo Central para pregar uma vez, e o pastor falou no meu ouvido: só tem 20 minutos, em 2 anos. E eu pregando no país todo, pregando todos os dias para 5, 10 mil pessoas, estádio de futebol lotado, e sendo tratado assim. Então a gente enfrenta as dificuldades, e o povo que nos acompanha fala assim: olha, o senhor não precisa passar por isso, o senhor tem que ter coragem e meter o peito aí. E olha, vou lhe falar um negócio: se o senhor der um grito agora, eu fiz uma escola bíblica lá, fui para a cidade de Uruguaiana e fiz uma convocação pelas redes sociais. Eu falei assim: vou fazer uma escola bíblica para nós estudar a Bíblia, aí uns 3 dias, e quem quiser chegar lá, nós vamos estar lá para dar lições e falar da palavra de Deus. Chegamos em Uruguaiana, para minha surpresa, foi 25 cidades do estado e mais de 300 obreiros reunidos. Eu fiquei assustado porque a gente não fez nada, simplesmente convidei o povo para ir para lá, e foi uma migração gigante de caravanas, encheu 2 hotéis na cidade, e o povo ficou tudo, e eu sinto que tem uma necessidade muito grande, muitas coisas boas para acontecer. E aí o que eu falei aqui, todas as palavras que eu falei no altar, eu não retiro nenhuma, tá bom, irmãos? Vocês estão com muita gente boa no mesmo lugar, certo? E se um dia Deus espalhar vocês, que mande alguém lá para o nosso canto lá, né? Que Deus tenha compaixão, né? Para que o nosso povo possa ser bem atendido por obreiros tão bons quanto vocês são. Claro que com certeza nós temos os nossos problemas, mas a intenção de vocês é boa, o coração de vocês é bom, e com certeza nós unidos dentro do reino a gente pode fazer muita coisa grande para Deus. Muito obrigado, pastor Darcy, irmã Jane, essa família, a todos vocês, tá? Desde as crianças, dos jovens, adolescentes, aos amigos. Irmão Paulo, lutei para tomar um cafezinho com o senhor, não teve como, foi corrido demais. Mas fica tranquilo, tá bom? Eu estou orando aí para uma Rebeca para o senhor, eu acho que vai ser melhor. Vai ser melhor que o cafezinho, gente. Se eu conseguir, assim, com meus pensamentos aqui, a indicação que eu tenho para o senhor, vai ser melhor que o cafezinho com queijo. Tá bom? Então, Deus abençoe e guarde a sua vida. Mas vamos lá, vamos para o que viemos. O pessoal de Newport, Deus abençoe. Irmão Francisco, Deus abençoe. Eu observei lá no batismo lá, eu acho que ninguém sentiu tanta glória de Deus naquele batismo lá como o filho do irmão Francisco. Deus encheu aquele moleque.
Fazia muito tempo que eu não via uma criança tão tomada de Deus vendo o irmão sendo batizado. Glória a Deus. Olha, de comover mesmo. Olha, ele tinha unção ali para repartir com nós tudo, viu? Um moleque se encheu de Deus mesmo. Aleluia. E só acontece isso com quem Deus tem um propósito, com quem Deus tem uma chamada. Meus irmãos, à luz da palavra que ora acabamos de ler, que nos mostra o momento em que o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele tem pressa para chegar em Jerusalém, e diz a Bíblia que, se possível, para o dia de Pentecostes. Se nós lermos aqui todo o capítulo 20, principalmente do versículo 17 a seguir, nós vamos encontrar aqui, neste capítulo, que é rico demais, principalmente no que está relacionado à obra missionária, nós vamos ver que existe um profeta que profetiza para Paulo durante essa viagem, dizendo para ele que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso, certo? E as portas para ele se fechariam. Então agora imagine comigo, ele sabendo que chegando em Jerusalém, ele vai ser preso. Aí diz a Bíblia que ele tem pressa para chegar lá. Se tu sabe que chegando em Boston tu vai ser preso, tu tem pressa para ir lá? Não é verdade? Eu sei que eu vou chegar em Boston, eu vou ser preso. Meu irmão, se alguém me oferece uma carona de carro, eu digo, não, eu vou indo a pé devagarinho, não estou com pressa, não é verdade? Mas a loucura que Paulo vivia com Deus, a loucura, o extraordinário que ele vivia com o céu, com o Espírito Santo, era tão grande, que ele, sabendo, Deus falando, usando os profetas, que ele chega lá, ele vai ser preso, ele está apressando, porque ele quer chegar logo lá, contrariando tudo que nós pensamos, irmãos. Por exemplo, se usou uma linguagem lá no Brasil, que bandido bom é bandido morto, certo? Que a turma que está na cadeia nada presta. Eu fiz trabalho 3 anos em casa de detenção. Eu vou falar um negócio para vocês. O que tem de pregador nesses presídios aí não é brincadeira, certo? Ah não, mas Deus não tem nada com essa raça aí. Tá, mas José teve preso, Daniel teve preso, Paulo teve preso, Pedro teve preso, Jesus teve preso, Tiago teve preso, João teve preso. Então nada disso serviria para nós, nada disso teria valor. Quando nós vamos olhar a proposta do céu para a vida desses homens, esses homens abriram mão de tudo para viver com intensidade algo que nós, nos dias de hoje, no século XXI, não teríamos capacidade de viver, com todos os recursos que temos, com todo o conforto que temos. E coisa boa é quando um homem consegue entender assim, as coisas de Deus relacionadas para a sua vida, as coisas de Deus relacionadas para a sua vida. Eu tive uma experiência há poucos meses atrás, eu e minha esposa, o meu filho, o Mateus, tem 21 anos de idade, e aí ele queria lá tirar a carteira e tal. Eu falei assim, não, eu vou te dar a carteira, e está trabalhando, e eu vou te ajudar, e eu vou comprar um carrinho para você dar tuas voltas aqui na cidade, aquela coisa toda. Um carrinho simples, mas vai te ajudar. Aí eu falei assim, não pai, quem sabe o senhor não me dá uma moto, que a moto, o custo é pequeno, e o que eu ganho trabalhando aí, dá para mim manter, e aí eu não lhe dou trabalho de manutenção. Eles, não, tá certo, tá. E aí o Mateus, saindo de casa, ele perdeu o telefone dele, de moto. Mas como o moleque é moleque, né? Tem gente que não tem paciência com os moleques, mas eu sempre digo, o próprio Paulo falou, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, então tá bom. Não queira que menino faça coisa de adulto, que aí dá problema. Deixa o menino seguir fazendo coisas de menino, tá bom? E aí o Mateus saiu de casa e perdeu um celular. Aí quando ele chegou no serviço, começou a ligar para a mãe dele, perdi o celular, e aquela coisa toda, e estou ligando, e ninguém atende, e agora e tal, aquela coisa toda.
E aí a minha esposa falou para mim assim, olha, e agora perdeu o celular, o que nós vamos fazer? Eu fiz, não, do jeito que o Mateus ele vai perder um celular por semana de moto, fica tranquila, fica em paz. Isso aí vai ser, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Sai com o celular no bolso de moto, vai perder, então tá tranquilo. E aí quando eu tinha que sair de viagem na madrugada do dia, e aí quando foi no meio da tarde, ele ligou para mim e falou assim, pai, arrumei o telefone aqui de um colega aqui na loja, e o rapaz atendeu o meu telefone. E aí disse que, se quiser, pode ir buscar. Eu vou lhe passar o endereço, o senhor vai. Só que é lá numa comunidade, é num bairro aí, tá meio afastado aqui do centro. Eu falei, não, sem problema, eu vou lá. Aí peguei o carro da minha esposa e fui para lá. Cheguei lá, no local, uma comunidade mesmo, um lugar bem afastado da cidade. E quando entrei com o carro, num bequinho, numa rua estreita, então um rapaz num Renault Clio, antiguinho, com o capô levantado, né? Aí eu cheguei, encostei o carro do lado, falei assim, é o senhor que veio buscar o celular? Eu falei, sim, sou eu mesmo. O senhor é o pai do Mateus? Eu falei, sim. Vocês são de muita sorte, viu? Muita sorte. Sabe quando é que eu ia entregar esse celular para vocês? Nunca. A minha esposa está aí dentro, ó. Eu estou na maior bronca com ela. A minha filha deixou cair o criado mudo em cima do celular dela e quebrou essa semana, no começo da semana, quebrou o celular dela. E ela está sem celular. Quando eu passei lá na frente do condomínio e vi um celular no meio do asfalto, eu falei, como Deus olha aqui, ó. É meu, eu achei, não roubei. Tá? Cheguei em casa, dei para ela, ela falou assim, não, que não é meu, não é meu. Só que tem um porém, eu não quero nem saber de nada o que está relacionado a Deus. Mas aí a minha esposa aí viveu um tempo aí na igreja aí, e agora essa semana aí ela inventou de ir na igreja de novo e disse que fez um voto aí com Deus, não sei o que ela tem aí. E aí eu falando, pega, ela não pega, não pega, e aquela coisa toda, e ela falou assim, pode devolver, porque isso aí não é meu, eu não quero, tá? E eu estou lhe dando o celular de volta, tá? Sem vontade, só para fazer a vontade dela. Já sabe, se dependesse de mim, vocês não levavam o celular de volta, ok? Eu falei, tá bom, tá certo. Eu falei assim, olha, eu fui comprar lenha para deixar para minha esposa lá fazer o fogo na lareira, porque tem feito bastante frio, tá bem? E sobrou um dinheiro aqui, sobrou R$40, é o que sobrou, e eu vou te dar esses R$40. Aí ele pegou o dinheiro e falou assim, vai servir para mim colocar gasolina nessa imundícia de carro aqui. Tá? Porque ele estava fazendo uns ajustes. Renault daqueles antigos, você sabe como é que é, né? E aí, pegou o dinheiro, jogou debaixo do capô, e aí eu peguei e fui embora. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa, falei assim, Elisiane, olha só o que o rapaz falou, que se não fosse a mulher dele ter ido na igreja e tal, e ter feito um voto lá, que ele nem sabe o que era, que ele jamais ia entregar. Aí Elisiane falou assim, mas tu não falou para ele que tu é pastor? Eu disse, não, o homem está pregando para mim, eu vou deixar ele pregar, olha. Eu vou atrapalhar a mensagem dele, eu vou atrapalhar a fé dele. Deixa ele pregar, certo? Nem me identifiquei para ele, tá bom? Deixa quieto. E aí, como eu havia ligado para ele, para mim ir até a casa dele, eu estou em casa de noite, fiz as minhas malas para a viagem, estou na beira da lareira, me esquentando um pouco, porque estava frio. Tocou o meu telefone e era o rapaz. Falei, estou te ligando aí, porque eu não estava entendendo nada, agora eu estou entendendo, tá? A minha esposa, o avô dela tinha comprado um celular novinho e não tinha se adaptado com o celular. Aí ele soube do que aconteceu, acabou de sair aqui da minha casa e trouxe um celular e deu para minha esposa e falou assim, estou te dando o celular novinho na caixa e tu vai me pagar 10 vezes de R$100, tá bom? Então eu estou lhe ligando para o senhor entender como é que é. Se eu lhe roubo o celular, o senhor acha que eu ia ganhar essa proposta no celular novo e ainda pagar em 10 vezes de R$100? Para o senhor entender, tá bom? Que na loucura dela ela fez esse voto, mas deu certo. Então, a lição fica para o senhor e para mim também. Eu falei, tá bom. Eu desliguei o telefone e Elisiane veio para cima de mim. Tá, mas tu não vai falar para esse homem, pelo amor de Deus. Tu tem que falar. Eu falei, deixa ele. Aí dei um tempo, pensei bem, peguei meu telefone e liguei para ele.
Nesse meio tempo, ele mandou um vídeo para mim, da esposa dele abrindo o celular, alegre, feliz, tá? Aquela coisa toda. Aí, nesse meio tempo, eu liguei para ele, falei assim, meu amigo, deixa eu te falar, eu não quis me identificar para você, porque eu vi que a tua esposa está buscando a fé, e você está um pouco distante. Inclusive, conversando contigo, eu vi que tu deve estar vivendo uma crise na dependência de droga. Foi o que eu observei, certo? Eu sou pastor Sandro Fontoura, eu sou pastor, certo? Estou viajando agora para uma viagem internacional, tá bom? E, com isso, eu quero fortalecer a fé da tua esposa. E para fortalecer a fé da tua esposa, tá bom? Eu vou mandar, me manda o teu Pix, vou mandar metade do valor do teu celular, eu posso pagar todo o celular. Mas como tu também vai ter que usar um pouquinho da tua fé, que tu está me dizendo que nós temos que aprender com ela, então eu vou pagar metade, a outra metade eu vou deixar para você pagar, tá bom? Mas ele estava com o telefone no Viva Voz. Quando eu comecei a falar com ele, a esposa dele me acompanhava em rede social e tal, e ela não acreditou. E a hora que eu comecei a falar com ele, que eu falei que eu suspeitei que ele usava droga e tal, aquela coisa toda, ela ajoelhou na sala da casa dela, né? Ajoelhou. E aí eu estou conversando com ele e tal, e eu vi que ele desligou o telefone no meio da conversa. Aí, dali um pouco, ele retornou. Ele retornou e falou assim, o senhor não acredita o que está acontecendo aqui. Quando o senhor estava falando, a minha esposa ajoelhou aqui na sala, sabe? E começou a orar em gratidão, porque o senhor estava conversando comigo e falando alguma coisa de Deus comigo, e Jesus acaba de batizar minha esposa com o Espírito Santo. Ela está falando em línguas estranhas aqui, e filmou ela falando em línguas estranhas, descontrolada. Falou, olha o que está acontecendo aqui, eu não sei nem o que eu faço. Eu falei assim, se envolve nessa glória com ela. Se envolve aí nessa unção aí com ela, tá certo? E aí eu fui viajar, fui para o país da Bolívia, e depois eu retornei, e quando eu retornei, um colega, um empresário, né, amigo meu lá de Caxias do Sul, que trabalha com empilhadeira, e ele reforma empilhadeiras e vende. E ele falou assim, eu quero te ajudar na obra missionária, mas tu tem que me ajudar a orar para me vender uma empilhadeira. E ele me ligou, né, falou assim para mim, pastor Sandro, estou lhe ligando e tal, aproveitando que é um meio de semana, para te dizer que eu vendi uma empilhadeira, e eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa pelos missionários que trabalham à sua volta. Eu falei, rapaz, olha o que aconteceu com o rapaz aqui, rapaz, antes de eu viajar. Aí falei a história do celular e tal, e Jesus batizou a mulher lá do camarada com o Espírito Santo, sabe? E foi uma coisa muito doida, né? Para tu ver como é que é. Aí eu fui disciplinar o meu filho, Mateus, e ele falou assim, rapaz, Deus me usou para batizar a mulher com o Espírito Santo, e tu quer vir para cima de mim, mano? Se eu não perco o celular, nem um milagre desse aí tinha acontecido. Então, de certa forma, Deus me usou. Eu falei, rapaz. Aí eu falando para ele falou assim, me dá o telefone dele, que eu vou ligar para ele para terminar de pagar esse celular. Tá bom? Para terminar de pagar o celular dele. Eu falei, tu vai mandar uma oferta para ele? Claro, vou mandar uma oferta para ele. E já vou mandar um dinheiro para ele fazer um rancho. Né? Um rancho, uma cesta básica. Eu falei, então tá. Dei o telefone para ele, e o Alceu, um evangelista, ligou para ele e falou assim, meu irmãozão, eu sou irmão em Cristo do pastor Sandro, ele me contou a sua história, estou terminando de pagar o seu celular. E aí ele falou assim, Deus que eu conheci esse homem, eu estou enlouquecendo dentro de casa. Aqui tudo mudou, aqui está uma coisa muito louca, está entendendo? Tá, mas não precisa mais se preocupar, o celular está pago, tá, aquela coisa toda. E eu ganhei uma carreta, um bitrem de alimentos que veio do estado do Pará. Os empresários me mandaram para me dar para o pessoal das enchentes, certo? E aí eu peguei e mandei encher um carro de doações, e eu falei para o obreiro da igreja, vai lá com o carro cheio e entrega na casa dele, porque eu vi que são pessoas pobres. Aí disse que ele estava em casa, saindo de casa para ir trabalhar, ele trabalha de pedreiro. Quando encostou o carro na frente da casa dele, ele disse, o que foi? Ele disse, não, o homem lá mandou entregar um carro cheio aqui. Ele disse, não, ele vai me enlouquecer. Eu vou acabar enlouquecendo. Então tem coisas na vida da gente, sabe, que a gente tem que aprender a viver com Deus. Aprender a viver com Deus. Isso cabe a cada um de nós. Sabe, às vezes nós queremos dar lições nos outros daquilo que nós não experimentamos na nossa vida, daquilo que nós não vivemos um dia, certo? E nós temos que aprender. A vida, ela é tão interessante que Deus vai nos ensinando nas pequenas coisas. Eu sempre digo,
em qualquer situação que eu entre nela, eu sempre pergunto: Senhor, o que tu está querendo com essa situação? O que tu quer me ensinar nisso? O que tu quer me mostrar nesse negócio? Quando eu vejo esses homens vivendo tudo isso, eu vejo que Paulo, antes de chegar em Troade, houve um grande alvoroço no meio da caminhada dele, porque os judeus começaram a armar ciladas, tentando acabar com a vida de Paulo. E Paulo simplesmente, ele resolve chegar em Troade, antes de fazer uma reunião em Éfeso, indo na direção de Jerusalém, e diz a Bíblia que nesse dia, ele vai para um culto, e nesse culto, ele resolve fazer um culto de partir do pão. Eu já vi alguns pregadores dizer que esse culto era um culto assim, de comunhão pela passagem do apóstolo na cidade onde ele havia implantado um trabalho missionário. Mas muitos defendem que esse culto, nesse domingo, é um culto de ceia e Paulo é o pregador. Paulo vai pregar. O prédio que ele vai pregar tem 3 andares, ele está na parte superior e na noite quem está pregando é Paulo. Quando eu falo que o pregador é Paulo, eu estou falando, para mim, na minha concepção de fé, no maior pregador do cristianismo depois de Cristo, Paulo. O maior pregador, teólogo, conhecedor, um homem com uma estrutura extraordinária, tanto da lei de Moisés como também diante da graça do cristianismo, pelo encontro que ele teve com Cristo. Falamos do Paulo, esquecemos do Ananias, mas, na verdade, Paulo se tornou a base do cristianismo. E Paulo, ele é o pregador da noite. Eu já vi tantas pessoas falar que Paulo era cansativo, quando alguém parava para lhe ouvir. Pedro tinha uma mensagem direta, certo? Pedro era reto e objetivo. Tiago era reto e objetivo. Todos os discípulos tinham uma palavra prática e rápida. Mas Paulo, muitos teólogos afirmam que ele se estendia nos seus sermões. E que o culpado desse jovem cair da janela nesse dia foi que o apóstolo Paulo não deu conta de ficar olhando no relógio. Ele começou a pregar, se desligou do relógio, se estendeu na prática da pregação, e era meia-noite, o jovem caiu. Imagina, a pregação de Paulo estava tão cansativa que o jovem caiu lá, e quando caiu se encontrou morto. Culpado do jovem cair para o lado de fora e se encontrar morto foi que Paulo se estendeu demais. Então tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio. Só que o culto de Paulo estava tão cansativo e Paulo estava tão vazio, e Paulo pregou demais, se estendeu e se tornou com uma pregação que não chamou a atenção do jovem, e ele veio a cair e ter entrado em morte, que Paulo desceu pelas escadarias e ressuscitou o menino, de tão vazio que ele estava, de tão fraquinho que ele estava. A mensagem dele estava fraca demais. Ele desceu lá e ressuscitou o rapaz, e voltou e seguiu pregando até o clarear do dia, de tão fraquinho. Faltava recurso para ele, faltava poder, faltava o encanto da pregação, faltava a oratória, e a turma aí do século 21, os teólogos modernos dizem que ele era cansativo. Mas se Paulo estivesse pregando num culto, seja onde for, eu tivesse a oportunidade de sentar, enquanto ele estivesse falando, eu estou com ele, certo? Porque estar num culto em que Paulo está pregando não tem como. Só que nesse ambiente do culto, a Bíblia diz que havia muitas luzes no ambiente, muitas luzes. E quem está ouvindo Paulo escolhe o ambiente da luz. Mas este jovem não escolhe o ambiente da luz. Ele deseja ficar no ambiente fora da luz. E ele se assenta numa janela. Agora eu pergunto para vocês, aqui que estão aqui nesta oportunidade, se eu sou o orador da noite, eu estou aqui, vocês todos estão de costa para a porta, nenhum de vocês está vendo o que está acontecendo lá. Vocês acham que se eu estiver pregando aqui e alguém estiver sentado lá naquela escada, eu não estou vendo? Nenhum de vocês está vendo, mas eu estou vendo, porque eu tenho o domínio do auditório, eu tenho o domínio de todos que estão aqui, certo? Eu estou pregando, olhando para vocês, eu tenho um ambiente na minha mão. Eu sei quem está em movimento, quem está sentado, quem saiu. Eu tenho. Vocês acham que se eu tendo essa percepção, Paulo não tinha?
Paulo estava... Vocês acham que Paulo não viu o menino na janela? Vocês acham que ele não notou que o menino estava sentado na janela? Só que tem um porém. Tem responsabilidades que às vezes nós queremos transferir. É como aconteceu no Jardim do Éden. A mulher peca, não é verdade? Quando Deus visita, ela fala que foi o diabo. Não é verdade? Quando Deus vai no Adão, o Adão fala que foi a mulher. Certo? Então existem as transferências de culpa. Então geralmente a gente procura em qualquer situação que aconteça, principalmente que se cria um ambiente de tragédia, um culpado. Certo? Então se Paulo se estendeu muito e o menino caiu, vamos transferir a culpa porque ele estava no domínio da reunião e ele estava vendo o menino na janela. Mas eu pergunto para vocês, cadê a mãe desse menino? Meu Deus! Não é verdade? Cadê o pai desse menino? Será que nem o pai nem a mãe sentiram a falta do menino? Não notaram que esse menino não estava no ambiente das luzes? Certo? O pai, nem eu falo tanto, não é defendendo os irmãos, certo? Mas eu falo a mãe do menino. Porque a mulher tem uma visão extraordinária. Na verdade, o homem não enxerga nada, certo? O homem, ele tem uma visão túnel. Agora a mulher, ela enxerga, olha, tu pode colocar os graus que tu quiser aí, vai triplicando os graus aí, porque elas enxergam. Lá no Jardim do Éden, o Adão viu que a árvore era boa, agradável? O Adão não viu nada. Agora a mulher não. A mulher viu que a árvore era boa, agradável, desejável, tomou do fruto, comeu e deu para o bobo do marido comer. Porque se Adão é um rapaz perseverante, ele fala assim, ó, se tu comer, o problema é teu. É tu que vai te resolver lá. Mas a mulher, ela é tão inteligente, que ela olha, ela deseja, ela toma, ela come e convence o marido de comer. Então, olha a visão da mulher. Adão não está vendo nada, Eva está vendo tudo. Ela está enxergando tudo ela enxerga. Há quem diga que o homem é mais forte que a mulher. Eu estou falando biologicamente falando, certo? Quando a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil, não está dizendo que ela é biologicamente mais fraca que nós. Tem homem que tem até medo de vacina, não é verdade? Tem um pastor lá do nosso campo lá, tá bom? Que ele baixou no hospital com pontada de pneumonia e a enfermeira falou assim, nós vamos ter que fazer 12 aplicações de injeção, certo? Quando ela voltou, ele tinha pulado da janela do hospital e foi embora. Ele preferiu morrer do que tomar 12 injeções, certo? Tem homem que se sentiu uma dor de cabeça, se encerra no quarto e fala para a mulher, se tu deixar essa criança dar um grito, eu vou, olha, pelo amor de Deus, não sei o que eu faço. Mas a mulher passa pelo seu período pré-menstrual, cabeça partida no meio, os hormônios convulsionando no corpo, a mulher vai lá, lava roupa, estende roupa no varal, cozinha, lava a louça, limpa a casa, ainda vai levar um remédiozinho para o bonitão tomar, porque ele está com uma dorzinha de cabeça, não é verdade? Desse jeito. Então, a mulher, eu sempre digo, tem um obreiro que fala assim, pastor, por que o senhor fala assim que a mulher sempre tem essa resistência? Porque de cada 10 missionários que nós mandávamos para o campo, de 10 missionários homens, 7 voltavam em 3 anos. De cada 10 missionários mulher que iam, 3 voltavam. Porque as mulheres são mais perseverantes, são mais resistentes. Num trabalho missionário, pode ter certeza, as mulheres sempre tiram mais vantagem. São mais dedicadas, enxergam mais, são mais talentosas. Porque as mulheres têm uma capacidade de enxergar diferente e são bem mais resistentes que o homem. O presbítero falou, por que o senhor fala que a mulher é mais resistente que o homem? Foi porque nós fomos feitos do pó, a mulher foi feita do osso. É o osso duro de roer, meu irmão, não tem como não. Saiu da costela. Rapaz, tu entra em confronto com a tua esposa dentro de casa, tu acha que tu vai ganhar uma? Não ganha nenhuma, tu vai perder todas. Tua mulher vira o rosto para a parede, te dá um jejum de 10 dias, tu ajoelha na beira da cama, pedindo misericórdia e compaixão. Porque a mulher sabe como derruba o homem, sabe? A mulher arranca o que quer da vida do homem. E a mulher é bem mais resistente que o homem. A Elisiane ganhou Mateus, eu fui para o trabalho de parto. Quando cortaram a Elisiane e sangue para tudo que é lado, o Mateus saiu com um cordão umbilical, né, no pescoço enrolado, roxo, né?
médico batendo, mulher que não gritava, e eu senti que o negócio começou a rodear na volta. Eu olhei para a Elisiane estavam numa alegria, olha, chegou o nosso presente aí. Eu, no lugar dela, eu estaria gritando, o hospital todo estaria ouvindo os meus gritos, toda cortada ali, mas a mulher nasceu com essa capacidade. Só que Deus não deu a autoridade da casa para vocês. Os irmãos querem dar glória a Deus por isso. Quando a mulher pecou, Deus procurou a mulher? Não procurou o Adão, porque a autoridade da casa não está com a mulher, está com nós. Só que mulher não é tapete. Mulher não é tapete para tu colocar debaixo do pé. Diz a Bíblia que a mulher é a coroa do homem. Coroa tu usa debaixo do pé ou em cima da cabeça? Em cima da cabeça. Só que existe uma tendência. Quanto mais uma mulher é honrada, mais ela corre o perigo de querer tomar o lugar do marido. Certo? Então por isso que coroa é removível. Certo? Coloca em cima da cabeça, está brilhando e ali está ela em destaque. Mas quando ela quer roubar o teu brilho, tu dá uma tiradinha. Aí dá uma polidinha aqui embaixo. Aí, quando tu achar que dá, coloca de volta de novo. Mas existem essas tendências. O maior problema da vida de Acabe é que ele honrou demais Jezabel. Ele nunca parou para colocar Jezabel no lugar que ela deveria estar. Certo? E eu vou falar um negócio para vocês. Começar bem, todos começam. Agora, a nossa situação é que nós temos que começar bem e temos que terminar bem. Vocês conhecem a história de Josafá? Aquele homem que venceu uma guerra sem precisar guerrear. Deus falou assim, tu vai para a batalha, mas tu não precisa guerrear. Fica tranquilo. Eu estou saindo na frente e eu vou te dar vitória. Deus deu vitória para Josafá ou não deu? Deu vitória. Mas se você ler lá no livro das Crônicas, quando Josafá está avançado em idade, tá? Ele vê que Salomão vai na ilha de Tiro buscar ouro para enfeitar o templo por dentro, e ele deseja o ouro que tem lá na ilha de Tiro. E ele vai construir embarcações lá na beira do mar, em Elat, em Israel, para ir até a ilha de Tiro buscar esse mesmo ouro. Aí o que acontece? Ele faz as embarcações, coloca lá, e Deus manda uma tempestade no porto e quebra as embarcações de Josafá. Aí o Josafá vai lá e questiona com Deus. Lá atrás tu me deste vitória na batalha sem eu precisar guerrear. Agora que eu estou indo lá eu buscar o ouro que Salomão usou para colocar dentro do templo, já a idade avançada, construir embarcação, as minhas embarcações quebrou tudo no porto, pelo vento, pela tempestade. Aí Deus levanta um profeta chamado Dodavã, que vem na direção de Josafá e fala assim, é que lá atrás tu andava comigo, lá atrás tu tinha aliança comigo, lá atrás tu tinha pacto comigo, só que agora que o tempo passou, tu liberou o teu filho, tá? Para ter relacionamento com a filha de Acabe e Jezabel. Então na tua velhice tu quis andar com quem não anda comigo, tu quis ser amigo de quem não é meu amigo, tu quis fazer aliança com quem não tem aliança comigo, e quem quebrou tua embarcação fui eu. E se tu construir de novo, eu sigo quebrando novamente. Em outras palavras, o profeta estava falando, porque não cabe para nós começar bem. Nós temos que ir até o fim e temos que chegar até o último dia, sendo fiel ao Senhor, porque o Deus que começou a boa obra vai nos acompanhar até aquele último dia. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele é um portador da palavra e ele está pregando. E ele não abre mão da pregação para atender o moleque que está na janela. Ele não desce do altar para dar aplausos a um moleque que resolveu ir para o ambiente da janela. Só que Paulo não abre mão também da sua pregação. Se tem gente que quer a luz e o outro quer ficar nos escuros, é problema de quem quer ficar nos escuros. Tem gente que simplesmente deixou de escolher a luz para querer viver nos escuros. A gente tenta trazer para a luz, mas se não quer, o que nós podemos fazer? Mas existem lições aqui, lições extraordinárias. Por quê? Porque quem está pregando é Paulo. Paulo prega até a meia-noite e depois, quando ele retoma a pregação, ele vai até o clarear do dia. Um grande pregador, o maior de todos os pregadores. Agora eu pergunto para vocês, é possível alguém que pregue o evangelho, nessa autoridade, nesse poder, ver pessoas que passam pelo seu caminho, rejeitarem a sua fala, rejeitarem a sua pregação por querer viver num ambiente de perigo? Se Paulo, que é Paulo, não convenceu,
Quem é você para convencer? Quem sou eu para convencer? Quantas pessoas que nós falamos, não entra aí, tu vai te machucar. Mas quem entrar, vão fazer o quê? O nosso dever é abrir a Bíblia na autoridade do céu e falar assim, ó, esse ambiente não é bom. Agora cabe a você. Vem cá, se a mãe não observou que o menino estava na janela e o pai, tem casal que fala assim, eu vou deixar para o pastor resolver a vida do meu filho. Não, o pastor tem que pregar. Quem resolve a vida do teu filho é tu e a tua mulher. Aqui nós ensinamos, aqui nós administramos, aqui nós mostramos. Se tu for por aqui, vai dar problema. Nós lançamos a palavra e pregamos. Agora, poder de entrar na tua casa para mudar a vida do teu filho, nós não temos. Eu prego e tu me ajuda a pregar, certo? Em vez de chegar na tua casa e ficar falando mal de mim, tu senta na tua casa lá na janta e fala assim, meu filho, é verdade. Tu pode não gostar, mas o pastor está querendo o teu bem. O pastor está te orientando, está te trazendo para perto da palavra e ele quer te trazer para o ambiente da luz, certo? Porque no ambiente da luz é onde Deus está. Mas esse menino, ele não quer o ambiente da luz e ele escolhe a janela. Sendo que Jesus falou que ele é a porta. Ele não falou que ele é a janela, certo? E o menino simplesmente ele quer a janela. Na janela, Mical desprezou a Davi. Não é verdade? Quando Davi vem com a arca da aliança, ela vai para a janela e despreza a Davi. E Davi vem tomado pela glória de Deus, ela está lá na janela. Da janela do palácio, quando Israel estava em guerra, lá Davi viu Betseba tomando um banho lá na banheira. Certo? Jesus falou que ele é a porta, eu estou na porta. Certo? O ladrão é que entra pela janela. O salteador é que entra pela janela. Uma vez eu preguei num congresso do círculo de oração que tem mulher de porta e mulher de janela. Tem mulher que fica na janela desprezando a glória, mas tem mulher que quando sai da janela vai para a porta aparece todo o corpo. Porque Deus não quer você em parte, Deus quer você em toda a presença, certo? Aí você vai ver Eliseu quando lá está a mulher, a sunamita, que é estéril, e ele manda Geazi perguntar para ela o que ela quer. Ela fala assim, eu quero um filho. Diz a Bíblia que quando ela veio correndo, ela parou na porta. Ela não parou na janela. Quando ela parou na porta, Eliseu profetizou e o milagre aconteceu. Então tem gente que troca a porta pela janela. Na janela aparece só metade do corpo. E geralmente quem fica na janela não é boa coisa não. Certo? Geralmente é aquela vizinha que gosta de cuidar da vida dos outros, que fica na janelinha espiando. Mas Jesus falou assim, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou na porta, eu não estou na janela, certo? E o menino trocou a porta pela janela e resolveu ter uma vida de janela. Agora, se tu quer ir para a janela, o que eu posso fazer? Eu estou pregando, o tempo está passando, a palavra está comigo. A minha esperança é que a palavra te convença e tu saia dessa janela e entre pela porta. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas eu estou na porta. Jesus é a porta, certo? E tem muitos que estão aqui nesta noite que de vez em quando vão para o ambiente da janela. E o ambiente da janela é um ambiente perigoso. O menino está ali no ambiente de perigo. Se o ambiente é de perigo, certo? Eu não vou passar por cima da autoridade de um pai e de uma mãe para falar, olha, o teu filho, a tua filha. Eu não posso. Paulo não podia parar a reunião dele e fazer uma reunião com os diáconos, porque cadê os porteiros naquele dia que não viram o menino na janela? É 3 andar, tem alguém na porta lá embaixo cuidando e tem alguém no ambiente do culto. Mas com certeza, eu não duvido que algum porteiro for lá e fale assim, meu filho, ó, cuidado aí nessa janela aí o menino. Tem uns meninos meio truculentos mesmo, fala, rapaz, a vida é minha. Se meu pai e minha mãe não se metem na minha vida, quem é tu, né? Então tem essa coisa aí. Então, eu quero ficar, quer ficar, então tá bom. É um ambiente de perigo. Tem pessoas que gostam de desafiar o perigo, certo? E sempre não será bom para um cristão querer arriscar. Não é bom querer arriscar. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar, tá bom, os ardis do diabo, certo? Satanás, não devemos ficar de brincadeirinha, ok? Com o diabo não se brinca. Eu sempre digo, eu não tenho por que ficar, eu sei lidar com o diabo, sei mesmo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir, certo? A Bíblia diz, em meu nome expulsarão os demônios. Eu sei que no nome de Jesus, debaixo de uma vida de temor,
né? Numa vida de consagração, o diabo não nos resiste. Agora, ficar flertando com perigo não é para crente. Não é para crente. Vai para a rede social e tal. Quantas vezes já aconteceu de rede social de mulher querer tomar conselho comigo? O meu celular é aberto, 24 horas. O celular da minha esposa é aberto. O celular dos meus filhos são abertos dentro de casa. Certo? Perguntar, minha irmã, cadê? Não tem pastor? Certo? E outro, quer aconselhar? Traz o teu esposo aí. Certo? Como é que eu vou estar aconselhando mulher? Eu não posso. Eu não vou ir para o ambiente do perigo nunca. Se eu sentir que tem um ambiente de perigo, eu estou fora. Porque Deus me chamou para um ambiente de luz. Eu não vou operar nos escuros. Eu não vou operar num ambiente de perigo. E todo obreiro, toda mulher de obreiro deve fugir desses ambientes de perigo. Certo? Esse negócio aí, irmãos, às vezes tem uma situação que às vezes fica um pouco constrangedora. Eu estava pregando em Caxias do Sul lá, e aí um irmão evangelista da igreja falou assim, a minha esposa está se aconselhando com um evangelista aqui, ou um cantor aqui da igreja aqui. Aí eu perguntei para ela, o que tu está se aconselhando? Ela disse, eu não posso falar para ti, que são traumas da minha infância. Eu falei, e aí, tu está no trauma da infância? Que eu tenho muitos traumas, muitas feridas, que só ele lá consegue fazer a leitura. Eu falei, rapaz, mas é para tu ter quebrado o celular dela, olha, rapaz, pelo amor de Deus, como é que a tua mulher vai ir para esse ambiente de perigo e tu vai ficar dentro de casa falando que ela está nas crises? Que crise é essa, rapaz? E acabaram se separando mesmo, acabou arrebentando toda a família, mas não parou para ouvir o conselho, não parou para ouvir a orientação, certo? Mas Paulo é o pregador da noite, Paulo está pregando. A pregação de Paulo tirou Eutico da janela? Não tirou, certo? Tirou Eutico do ambiente de perigo? Não. A pregação de Paulo despertou quem estava no ambiente do culto para ir lá tirar o menino da janela? Não. Agora vem cá, se Paulo não conseguiu, eu tenho que conseguir toda vez? Não. Às vezes tu vai e tu prega, tu sua o casaco, tu jejua, tu ora, tu cansa de falar e não tem resultado. Mas se não deu resultado para Paulo, vai ter que dar resultado para você? Não tem o porquê, certo? Agora a lição fica, é possível Paulo está pregando e alguém está sendo tomado de um profundo sono? Irmãos, é Paulo que está pregando. É possível alguém ter sono enquanto Paulo prega? Não, mas diz a Bíblia que o menino foi tomado de um profundo sono. E quem está pregando é Paulo. A gente prega e quer ver todo mundo acelerado, não é verdade? Quer ver a turma pulando, saltando, falando línguas estranhas, mas nem sempre todos conseguem entender. Às vezes tem um lá que está com o corpo para dentro, mas a mente está lá fora, está tendo uma vida de janela, não é verdade? Quem está na janela lá, parte do corpo está para fora, a outra parte está para dentro. E tem pessoas que infelizmente vivem um evangelho assim, um pouco está para dentro, um pouco está para fora, está aqui, mas não está ligado aqui, quer receber as benécias do reino, as benécias de Deus, mas não quer compromisso, é como o filho pródigo que chegou para o pai e falou, me dá parte da fazenda que me pertence. Ele deixou bem claro, eu quero os recursos da fazenda, mas não quero nada com o dono da fazenda. Tem gente que vem atrás sempre de uma bênção, mas não quer responsabilidades com o dono da bênção. Quer dizer, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Eu vim só buscar o que é de meu interesse, estou indo embora. E se esse pastor me chamar para responsabilidade, eu não quero nada com responsabilidade. O meu negócio é ficar na janela, certo? Parte está lá fora, parte está aqui dentro e ninguém mexe comigo. Aí de vez em quando tu está suando o casaco, o camarada está dormindo lá. Mas se dormiu na pregação de Paulo, não pode dormir na minha? Pode, meu irmão, tu não vai agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo. Eu estou aqui para cumprir com a minha missão. Eu estou aqui para falar o que Deus me manda. Agora, se o cidadão, em vez de abrir a boca, dar glória a Deus, adorar o Senhor, ele resolveu se assentar para dormir, o que eu posso fazer? Eu vou pegar e vou lá dar um choque nele? Eu não posso. A Bíblia diz que muitos há que dormem. E Paulo, orientando no servir a ceia, lá fala assim, por isso muitos dormem no meio de vocês.
Estão dormindo, e dormem o sono da indolência, eles estão dormindo um sono quase que eterno. Está lá, ninguém desperta ele, tá certo? Mas quando alguém manda uma mensagenzinha lá com uma piadinha do grupo da família, ele é o primeiro a entrar lá e olhar um vídeo dos 5 minutos e ainda dar risada e responder, porque ele não se atrai pelas coisas do céu. Mas quando é qualquer coisa fora do reino, ele sente uma explosão de alegria que só Deus. Não é verdade? Mas nós não podemos solucionar o problema de todo mundo. Cabe a nós a fazer como o apóstolo Paulo, seguir pregando. Segue pregando e não para de pregar. Se tem alguém dormindo, tem alguém que está se despertando no meio do povo, e cabe a nós seguir cumprindo com a nossa missão, que é pregar o evangelho, que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e um dia voltará. E o que é interessante, esse jovem é tomado por um profundo, e quem está pregando é Paulo. Só que quando ele cai da janela, ele não cai para dentro, ele cai para... Por que será, irmãos, que todos que caem não conseguem cair para dentro? A maioria que cai, quando cai para fora. Mas é possível, sim. Se alguém está numa janela, cai para dentro, é possível. Mas na sua maioria, dentro do reino, quem cai para fora. Eu sou apaixonado pela vida de Davi, sabe por quê? Porque todas as vezes que Davi caiu, ele caiu para dentro. Caiu para dentro, é isso aí. Davi nunca caiu para fora. Quando ele levanta o censo lá, e aí Deus vem e pergunta para ele: por que tu levantou o censo da nação sem eu te mandar? Isso é que eu queria contar o povo e tal. Então tá bom, Deus manda um anjo entre o céu e a terra para Jerusalém. Davi vê o anjo e pergunta para o Senhor: por que o anjo veio? Aí Deus pega e fala: porque tu contou o povo sem eu mandar tu contar, eu vou passar com o meu anjo com a espada dentro de Jerusalém, vou trazer juízo contra esse povo. Aí Davi pega e fala para Deus: mas quem pecou não foi o povo, fui eu. Certo? Se tu tens que tratar, trata comigo. O pecado é meu, certo? Aí Deus pega e fala assim: vem cá, tu quer que eu mande juízo? Tu quer que eu mande a peste, a fome? Tu quer que eu levante os teus inimigos com a espada desembaiada contra a tua vida? Aí Davi pega e fala: olha, se eu tenho direito de escolher, eu não escolho nenhum desses aí, eu quero cair na palma das tuas mãos. Porque se eu cair, eu vou cair para dentro. Dentro da tua casa, a palma das tuas mãos está estendida. Eu conheço a palma das tuas mãos, eu não vou cair para fora não. E ele entra dentro do templo para orar, porque ele resolve cair para dentro. Meu irmão, tu tem defeito, tu tem problema, tu tem dificuldades, as adversidades estão aí, ninguém é perfeito, mas se tu vacilar, não vacila para fora, corre aqui para dentro, porque diz a Bíblia que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e elas são a causa pela qual nós não somos consumidos. Certo? Davi, quando pecou com Betseba, ele caiu para fora? Caiu para dentro. Certo? Quando o profeta chegou e falou assim: ó, vem cá, sabe quem é o rapaz aí da parábola que eu contei para ti aí da bezerra? É tu, foi tu que pecou. O que tu fizeste em oculto será trazido às claras. Aí Davi pega e fala assim: quem pecou fui eu. E Davi, em vez de correr, ele vai e dobra o joelho dentro da casa de Deus e faz a oração do Salmo 139: para onde me irei eu da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu está. Se eu descer ao abismo e lá colocar minha cama na profundeza dos mares, lá tu também está. Se eu for para a direita, lá tu está. Se eu for para a esquerda, lá tu está. Se eu for para trás, tu está lá. Se eu for para frente, tu também está lá. E ele ora e fala: Senhor, uma coisa eu te peço, a partir de agora não me lances para longe da presença do teu Espírito Santo, e nem retires ele de mim, e tampouco tire a alegria da salvação. E ele, dentro do santuário, ele pega e fala: porque eu sei que debaixo dos teus pavilhões as tuas misericórdias são abundantes, e elas são a causa pela qual nós não somos consumidos. Quando ele está orando, Deus fala para o profeta: vai lá e fala para o Davi que eu acabo de perdoar ele, porque ele nunca cai para fora, ele sempre cai para dentro. Então tu tem que entender que é melhor cair para dentro do que cair para fora. Quem ouve a palavra e guarda e pratica, nunca vai cair para fora, sempre vai cair para dentro. Mas diz a Bíblia que o Eutico resolveu, no ambiente do perigo, Paulo está pregando, ninguém arranca ele da janela, e quando ele cai para fora. É possível alguém estar ouvindo Paulo pregar e esse alguém venha cair? É possível.
possível. Diz a Bíblia que o menino caiu. Quantas pessoas que já nos ouviram pregar que já caíram? Tá aí, eu vou me desviar por causa disso? Não, eu vou continuar pregando. Vou continuar pregando. Ah, mas vem cá, lembra do fulano? Sim, lembro, caiu. O que eu posso fazer? A minha missão é? A tua missão como obreiro é o quê? Pregar. Seguir pregando. Certo? Se Paulo não convenceu, se Paulo não despertou, se Paulo não tirou do ambiente do perigo, se Paulo não impediu ele de cair, quem somos nós? O comando não está na palma da nossa mão. O comando está na palma da mão de Deus. Quem tem o controle é Deus. A Bíblia diz que o cair é do, mas o levantar é de. Então tá bom. Então se o cair é do homem, ok. Se o homem não ficar atento, não vigiar, não estiver ligado com Deus, ele está no perigo de cair. E o cair é do homem. O levantar é de Deus. Paulo está pregando e o menino caiu. Pronto. Quanta gente boa que passaram por debaixo da nossa autoridade que vieram a cair. Que nos entristece, causa dor. É complicado quando a gente olha e diz, poxa, mas poderia ser um monstro de um pregador. E tem pessoas, irmãos, que parece que justamente por quem nós nos apaixonamos é que aí que está o negócio. Aí é que machuca. Tu olha e diz assim, ó, é esse aí vai dar. Eu levei um menino para dentro da minha casa, Wagner era o nome dele, um menino dependente de crack, família rica, família milionária. E o pai dele falou assim, eu faço qualquer coisa, para ver o meu filho assim, ó, fora desse mundo. Eu e eles levamos ele para dentro da nossa casa. Pensa no moleque que pregava, multiplica por 10. Eu ficava apaixonado vendo o moleque pregar. Ele pregou uma mensagem uma vez na nossa igreja, que quando Jonas estava fugindo de Deus no porão do navio, todo mundo pensa que o processo todo foi entre Jonas e Nínive. Ele falou assim, não tem nada de salvação com Nínive, nem o processo de Jonas. Deus começou, o processo da salvação foi no navio. Quando Jonas caiu no mar, os marinheiros já começaram a adorar e tal, e ele pregou sobre a agência missionária do navio com o pessoal, os tripulantes na missão, cumprindo com a missão, conduzindo o navio, e a grande salvação de dentro da embarcação. Ele arrancou tanta coisa de dentro daquela embarcação, que eu fiquei doido ouvindo aquele moleque pregar. Uma vez ele usa a mensagem da acácia, toda deformada, mas foi o que Deus usou para revestir a arca e tal, aquela coisa toda. E o moleque pregava e eu falava para ele, dizendo, esse moleque aí vai viajar o mundo. Levamos para dentro da nossa casa, lutamos. Ele pulou a janela da nossa casa várias vezes, foi embora, aquela coisa toda. Tem uns 4, 5 anos aí, mataram o moleque num confronto com a polícia. Aí fica a dor. Poxa, eu preguei, evangelizei, discipulei, moleque bonito, uma esposa crente, mas não quis. Ele ligava para mim de dentro do presídio, falava, meu pastorzão, falava, Wagner, não liga para mim, daqui a pouco a polícia aí bloqueia teu celular aí, e vai pensar que eu estou te dando apoio. Meu filho, não, é que eu sinto saudade do Senhor. Sinto saudade das suas pregações. Mas, meu filho, preguei a vida toda, te levei para dentro da minha casa. Te tapei com as minhas cobertas, meu filho, tu não quiseste. E quando chegou a notícia que a polícia matou, eu chorei. Eu disse, como é que pode? E a gente ama, pastor, a gente se dedica, a gente quer ver. Mas se Paulo não deu conta, eu vou dar conta. Tem tanta gente que a gente pregou, que a gente tentou, mas infelizmente não ficaram, acabaram caindo. Mas a obra é de Deus, cabe a nós buscar força em Deus, olhar para o céu e seguir, dizendo que Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Quando cai um, às vezes Deus levanta o outro para nos consolar, Deus nos dá alguém que vem para a nossa volta, para nos abraçar, e nós vamos continuando. Se Paulo, sendo pregador, viveu tudo isso, quem somos nós, não é verdade? Paulo está pregando. O menino caiu ou não caiu? Então, se Paulo pregando, alguém caiu, nós vamos pregar e vamos ver alguém cair. Pronto.
Eu estou consolando vocês com essas palavras. Tá bom? Que às vezes tu está lá lutando, te esforça, tu faz e não vê os resultados, e aí tu vai frustrando, será? Não, tudo isso está no ambiente da normalidade. Tá bom? De vez em quando tu vai se alegrar, de vez em quando tu vai se entristecer, de vez em quando vai ter um gafanhoto, um melzinho, vai ter um salzinho, um açúcar, e nós vamos indo. O reino é de Deus, nós estamos debaixo de uma vocação, de um chamado, e nos cabe nós seguir pregando sem parar. O menino caiu ou não caiu? Morreu ou não morreu? Morreu. Certo? E quem é o pregador? Paulo. O menino, em vez de cair para dentro, caiu para fora, caiu, escolheu o ambiente do perigo, não parou para ouvir ninguém, não quis o ambiente da luz, e ele caiu lá embaixo. E diz a Bíblia que ele se encontrou morto. Ele subiu pela escada e desceu pela janela. Tem gente que sobe pela escada e infelizmente vai sair pela janela. Certo? E não adianta, irmãos, a escada é para todos nós. Eu digo que quem sobe pelo elevador tem problema. Deus quer que nós venhamos a entender que pelo elevador a coisa é sofisticada demais. Deus tem uma escadinha para cada um de nós, tá bom? Tá bom? Quando Jacó deitou a cabeça lá no meio do deserto, numa pedra, diz a Bíblia que uma escada se ligou do céu para a terra, não é verdade? Mas ele teve que passar pela pedra lá. Se ele não deita a cabeça no deserto, se ele não usa a pedra de travesseiro, a escada não liga ele com o céu. Então Deus não tem elevador, Deus tem escada. Paulo, para ir para o terceiro andar, ele usou a escada, mas ele chegou no terceiro andar, certo? E lá ele foi o pregador. Lá ele foi o orador da noite, pregou até meia-noite, e quando o menino caiu, ele se encontrou morto. Sabe o que eu aprendo nesta lição aqui, irmãos? O que eu aprendo? Que a lição desse culto aqui nessa noite poderia ser para todos que estavam no ambiente do culto. A lição poderia ser para o Eutico. A lição poderia ser para todos aqueles que estavam nessa reunião, os discípulos que acompanhavam Paulo, que estavam juntos. A lição poderia ter sido para todos eles, mas a lição maior dessa reunião aqui foi para o próprio apóstolo Paulo. A lição que Deus queria dar não era para todos que estavam ali, e nem para o menino que estava na janela. Deus estava ministrando no coração de Paulo, porque eu, no lugar de Paulo, eu confesso para vocês, se eu começasse a pregação e visse o rapaz na janela, eu parava um pouquinho a minha pregação e falava assim: pessoal, tem um moleque lá, tira o moleque do lado da janela lá, senão daqui a pouco, quando vê, acontece o pior, certo? Mas Paulo, ele estava tão convencido que a pregação dele ia arrancar o rapaz da janela, que ele não parou de pregar. Ele falou: não, eu vou arrancar ele de lá. Não, eu vou arrancar, eu estou com a palavra, eu vou tirar ele na Bíblia de lá, vou tirar ele no recurso que eu tenho, eu vou arrancar ele de lá. Quando ele viu, o rapaz sumiu. Quando o rapaz sumiu, o que Paulo entendeu? O problema não é com o pessoal, o problema não é com o menino, o problema está comigo. O que Deus quer me ensinar? Qual é a lição que Deus quer me dar? E se vocês observar a Bíblia, quando Paulo foi lá para se encontrar com o menino, ele orou pelo menino? Não orou. Não orou. É bíblico. Não orou. Eu digo que esse foi o único dia em toda a história do apóstolo Paulo que a pregação não resolveu e a oração não resolveu. Irmãos, tem dias que a tua oração e a tua pregação não vai resolver. Tu pode pregar que é um doido, tu pode ter a revelação da palavra ao pé da letra, tu pode orar que nem eu orava, 8 horas por dia. Tinha dias que eu não tinha mais força para orar, eu ficava no relógio só para cumprir as 8 horas de fariseu, porque eu falei que eu ia orar um ano, todo dia, 8 horas por dia, eu tinha que cumprir, então 8 horas por dia, certo? Mas tem dias que tu vai orar, tu vai gritar, tu vai berrar, tu vai clamar, e Deus vai ficar olhando. Não é com a pregação. Ah, tá, mas vamos orar. Também não é com a oração. Aí Paulo entendeu: se a minha pregação não resolveu, a lição não é para ninguém, nem para o menino e nem para quem está presente, a lição é para mim. É que Deus quer que eu desça. Eu estou no terceiro andar,
mas o problema está lá no primeiro. E para mim resolver o problema que está lá no primeiro andar, eu vou ter que descer. Então quem vai solucionar esse problema não é ninguém que está aqui, sou eu, que confiei na minha pregação, achei que eu ia resolver o problema e não dei conta de resolver. Agora Deus está com seus olhos voltados para mim para ver o meu comportamento. Se fosse o Jonas que estivesse pregando, o Jonas ia olhar para a janela e ia falar: bem feito, acabou de cair. Porque o Jonas era truculento, Jonas queria a morte dos ninivitas, não é verdade? Quando Deus matou o pé de abóbora, tu matou o pé de abóbora, devia ter matado eles, tu me mata o pé de abóbora, certo? Quando os ninivitas jogam ele no mar, certo? Que vem um grande peixe, engole ele, e ele clama na profundeza dos mares, lá ele não lembra de que ele está na boca do inferno, não. Lá na profundeza dos mares diz a Bíblia que ele clama ao Senhor, ele pede a bondade de Deus, mas a misericórdia que Deus tem por ele, mas ele não tem pelos ninivitas. Agora, se fosse no lugar de Paulo Jonas, o menino estaria lá. Sabe quando é que o Jonas ia descer para ver o menino lá embaixo? Nunca. Ele ia olhar e falar assim: é bem feito, tinha que ter se lascado mesmo. Eu estou aqui, eu sou pregador, rapaz, eu sou pastor, eu sou obreiro aqui. O camarada não para me ouvir, gosta de viver no ambiente do perigo, certo? Em vez de cair aqui para dentro para me ajudar, ele vai resolver o quê? Para fora que se lasque. Chora mãe, chora pai, eu quero que se rebente. Paulo não. Paulo parou e pensou: o que Deus quer comigo? E Deus vem nele e fala assim: meu filho, tem coisas que tu não resolve pregando, tem coisas que tu não resolve orando, tem coisas que tu resolve descendo. Ah, mas ele não importa. Mas não importa. Desce. Porque se tu descer, pode acontecer coisas diferentes. Irmãos, nós temos que de vez em quando largar um pouquinho nosso conhecimento de lado, a nossa espiritualidade de lado, e de vez em quando é bom dar uma descidinha. É bom dar uma descidinha. Vocês ouviram aquele testemunho do hermano aí nas redes sociais? Quem ouviu o testemunho do hermano que eu conto e tal? Ouviram? Certo? O menino da favela, lá do barraquinho, tá certo? Que eu fui lá orar por ele. O que vocês acham de milagre naquilo? Tem vídeo daquele negócio aí na internet que tem 16 milhões de visualizações. Aí eu me pergunto: que milagre tem eu ir numa favela, orar por um menino que mora num barraquinho, e que quando eu entro na casa dele, ele fala assim: vamos orar, porque na minha casa tem doutrina, certo? Aí a hora que me mostra o barraquinho dele, ele fala assim: olha, eu estou aqui há 3 anos, nunca ninguém veio me visitar, mas desde que o senhor chegou na cidade, eu estou orando para que Deus venha lhe trazer aqui, porque nunca ninguém veio me visitar, porque eu moro nessa favela, nesse barraco caindo nos pedaços. Mas eu falei para Deus: se esse homem tem o mesmo espírito que eu tenho, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui para orar comigo. E quando hoje o Senhor começou a gritar do lado de fora e eu vi que era o Senhor, eu vi que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso. Eu estava no fundo de uma casa de detenção, condenado, Deus me tirou de lá, numa promessa, sabe? E eu estou feliz demais. E muito obrigado por o Senhor ter vindo aqui. Eu falei: eu quero falar com o Senhor. Tinha 3 pastores na igreja e 2 evangelistas irados, porque o menino pulava nos cultos, corria, era um assoalho de madeira, uma igreja grande, e estava perturbando nas reuniões. E quando eu cheguei lá, eu cheguei só para falar para ele: para de perturbar os obreiros lá, rapaz. Para de perturbar a turma lá. Faz o teu culto lá no teu canto. E ele pega e fala assim: eu vou mostrar para o senhor. Abriu a caixa do peito, uns 3 buracos. Falou assim: troca de tiro como bandido, pastor. Eu fui alvejado, mas eu não morri, porque Deus tinha um propósito extraordinário com a minha vida. Aqui, ó, alguém me atravessou com um espeto de um lado, do outro, sabe? E eu não morri, pastor. A polícia me levou para o valão para me dar rajada de metralhadora, nem uma bala fatal me acertou, só uma riscou o canto do meu rosto, tiro de fuzil, eu não morri. Sabe por quê, pastor? Porque Deus tinha um plano com a minha vida. Mas eu estou aqui, pode falar, rapaz, eu nem vou falar mais nada. Eu estou querendo ir embora. Mas sabe por que eu fui lá no barraquinho do irmão? Porque Deus falou assim: a tua pregação não resolve, a tua oração não vai resolver. Tu vai ter que descer lá no barraquinho dele para ver a situação dele. Tu vai ter que ir lá dar um abraço nele, tá certo? Tu vai ter que ir lá sentir o que ele sente. Tu vai ter que viver por uns minutos o que ele vive lá. E quando eu caí no barraquinho dele, que ele falou assim: nós podemos orar? Eu falei: podemos. Eu posso orar pelo senhor? Eu falei: pode. A hora que o maluco começou a orar,
que se abraçou em mim. Eu pensei que ele ia orar uns 5 minutos, ele ficou quase 1 hora abraçado em mim, orando e gritando e falando no meu ouvido: chega de obreiro político, chega de obreiro barganhador, eu estou batendo na tua porta para tu trazer homens que venham te servir, que se rendam, e eu só largo ele daqui a hora que tu renovar ele com o Espírito Santo. Eu tentava soltar o maluco não me soltava, eu tentava me desprender dele, ele não me desprendia, até que Jesus me renovou. Eu entrei dentro do meu carro, fui até a minha casa falando línguas estranhas, cheguei lá e falei para Elisiane: me dá a paz do Senhor, porque hoje eu aceitei a Jesus. Mas para mim aceitar Jesus eu tive que descer. Eu tive que descer não no palácio, num barraquinho, para encontrar um crente lá, que ninguém vai visitar porque ele não tem um bom dízimo, não tem uma boa oferta, mas quando eu chego lá eu encontro o príncipe Jesus lá dentro da casa dele, a glória de Deus lá dentro, e quando eu vou orar a ele, o Espírito Santo desce para me encher com a sua glória. Então às vezes é melhor descer, irmãos, porque quando nós descemos, o milagre acontece. E tem obreiro que está aqui, que está precisando dar só uma descidinha, e tu vai ver o milagre bater na tua porta. Quem está entendendo mais ou menos esse negócio e pode abrir a boca para dar glória a Deus? Quando nós fomos fazer um culto do ensinamento na terça-feira, que eu fiquei de mandar o irmão calar a boca, irmãos, certo, eu tinha esquecido dele. Esquecido. Quando eu estou pregando, eu vi um maluco lá atrás, e era um piso de tábua, e ele sapatinho, sem dó, e vinha para o corredor e passava correndo aqui, batendo palma, aquela coisa toda, e os obreiros tudo com os olhos estalados, porque o pastor do campo consagrava o obreiro em troca de presente, certo? E aí o camarada não aceitou umas normas da convenção, falou: estou indo embora, e arrastou 60% da igreja. Mas o irmaninho ficou ali, o favelado ficou ali, cheio do Espírito Santo, não foi atrás de ninguém, ficou orando, porque o negócio dele não está com o homem, o negócio dele está com Deus. E ficou uma meia dúzia de obreiro incomodado com o menino. Mas só que essa meia dúzia de obreiro, muitos deles bons pregadores, homens de oração, mas nunca desceram lá, sabe, para ver o que estava acontecendo de fato. Quando eu estou pregando, o irmão começa a pular lá, vem para frente e tal. Quando eu olhei no altar, os obreiros estão olhando: é isso aí, ó, é só tu colocar ele no banco conforme tu nos prometeu, está resolvido o problema. E na noite eu falei assim: não, eu não vou tocar no irmão, não. Eu mando todo mundo descer desse público, mas no irmão não toco. Eu falei para a igreja: irmãos, quem de vocês já visitou esse rapaz? Ninguém, nunca nenhum obreiro tinha ido na casa dele. Quando eu contei a história do irmão para a igreja, trocaram o juiz da cidade. Deus usou um servente de pedreiro que foi no presídio e falou assim: olha, até o final do ano tu está fora desse lugar, porque tem uma geração de ingrato dentro da casa do Senhor que nem serve para abrir a boca para dar glória a Deus, mas até o final do ano tu está fora dessa casa. O irmão levantou a mão na frente da cela e falou: se ele me tirar daqui, eu prometo que eu nunca mais saio da casa dele. Deus trocou o juiz da cidade, que era um ateu, à toa, trouxe um juiz crente que tirou o irmão numa liberdade provisória, mandou para dentro da casa de Deus, porque ele começou a participar dos cultos dentro do presídio com uma condicional: o dia que tu se desviar, no outro dia eu mando te prender, mas se tu permanecer na casa do Senhor, a liberdade tua será eterna. Ele falou: eu sou o primeiro que chego, o último que saio, pastor, porque não tinha ninguém por mim, mas Deus olhou do céu e resolveu fazer o extraordinário pela minha vida. É por isso que eu sinto essa alegria. E na noite eu falei assim: não vou tocar no irmão, não. Desce os obreiros, sobe o irmão aqui para cima. Quando o irmão subiu para cima do altar, a glória de Deus foi tão grande na igreja, quando eu terminei de falar, que Jesus voltou a batizar com o Espírito Santo. O obreiro que não falava em línguas voltou a falar em línguas estranhas. Mas alguém teve que descer, irmãos. E nesta noite pode ter certeza, tem coisa grande vindo aí. Mas tem uma meia dúzia aqui que está precisando dar uma descidinha, viu? Porque se descer, vocês vão ver milagres extraordinários acontecendo. Quem entende esta linguagem nesta noite pode. Abre a tua boca, meu irmão, e dá um brado de glória ao nome desse Deus. E é isso que acontece. É isso que acontece. E é bom para nós, irmãos, sabe, não viver só de altar. O altar nos deixa religiosos, certo? Nós temos que ter experiências fora do altar. Eu falei para vocês do culto que eu fiz antes de vir para cá, debaixo de um viaduto.
Me sentei com uma senhorinha, 32 anos, morando na rua. A hora que eu dei o lanche para ela comer, ela começou a comer, começou a chorar. Eu olhando, por que a senhora está chorando? Falou, além do Senhor me trazer o alimento, eu nunca me senti tão amado na minha vida. Mas para me sentir isso, eu tive que descer, irmão. Cheguei cansado, falei para minha esposa, vou pegar meu carro, vou viajar, vou lá, vou fazer um culto. Não vai pregar onde? Não é congresso, não tem oferta, mas tem almas. Tem vidas que estão lá, que estão precisando de um homem que entenda que nem sempre a oração, a pregação vai ser o suficiente. Às vezes Deus quer que tu desça e se assente lá no chão com alguém que está precisando, que vê você assentado no chão, e quando isso acontecer, tu vai ver o céu se abrir. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Paulo entendeu, se a minha pregação não resolveu, se a minha oração não resolver, e Deus quer que eu desça, estou pronto, já estou descendo os degraus da escada. E quando Paulo vai descendo, Deus vai descendo junto. A hora que tu começar a descer, pode ter certeza, o Espírito de Deus vai começar a descer junto contigo. Davi desceu do campo para a casa do pai dele, desceu da casa do pai dele até o campo onde os seus irmãos estavam, desceu até o rei, desceu até o ribeiro, desceu até o encontro de Golias. Enquanto ele estava descendo, Deus falava, eu desço contigo, eu desço contigo, eu desço contigo, eu desço contigo, eu desço contigo. A hora que ele derruba Golias, Deus pega e fala, usa o corpo dele de degrau, porque agora eu faço tu subir, porque quem desce eu faço subir. Agora o negócio vai mudar completamente. Então, quem está entendendo esta linguagem nesta noite pode. Abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome. Eu já vou encerrar daqui a pouco, mas se você pode, dá um abraço nesse irmão, nessa irmã que está do teu lado, e diga para ele, se a pregação não resolve, se a oração não resolve, é só dar uma descidinha. É só dar uma descidinha. É uma descidinha só. Só uma descidinha. Alabraçura mabacamandaia teribiriandaraia. Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Jesus foi o maior de todos, sim ou não? Sim. Ele desceu? Sim. Desceu. Desceu do céu, de um trono de glória. Desceu para onde? Para a manjedoura. Se vocês forem comigo para Israel, vocês vão ver. A manjedoura fica embaixo. Tu tem que descer uns pelo menos 14 degraus. Foi onde ele nasceu. Quando trouxeram a mulher adulta e jogaram ela no chão, ele não ficou sentado no trono olhando ela no chão. Ele fez, sabe o que ele fez? Ele se sentou no chão assim e ficou escrevendo assim. Desceu. Agora nós não damos conta de descer. Nosso negócio é terno e gravata, Bíblia e Bíblia, oração e oração. E Deus está falando assim, se o meu filho desceu, quem é tu para não querer descer? Tem coisa do céu vindo na tua direção, mas depende de você, depende de mim, depende de nós. Mas se depender de nós, a partir dessa noite eu tenho certeza que as coisas vão mudar e vão passar a acontecer. Quem recebe essa palavra com alegria pode, levanta as duas mãos para cima, por gentileza. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória, de glória. Eu sinto que a presença de Deus está aqui, irmãos. E se nós viemos aqui nessa noite é porque Deus queria falar conosco de perto. Prega menos, ora menos, mas desce mais. Desce mais. Pode pregar menos, pode orar menos, mas desce mais. Desce mais, porque na tua descida o olhar de Deus vai te acompanhar. É isso aí. Ele desceu ou não desceu? Aí diz a Bíblia que lá embaixo ele se inclinou. Diga comigo, se inclinou. Para quem? Para o menino. O menino merecia? Merecia? Não merecia. Mas por que ele fez? Porque o negócio não era para o menino, era para ele. Deus queria ver nele. Deus queria enxergar ele. Eu quero ver tu fazer. Então tá bom. E Paulo fala, se é para mim, é aí que está o segredo. Se é para mim, não tem problema. É para descer, o que tu quer que eu faça? Se inclina para ele.
Não pressa, não vale nada, mas se inclina, é o que eu quero, e o que eu quero tu vai fazer. Tá aí agora tu abraça ele. Tá bom, a tua pregação não fez nada, a tua oração não fez nada, mas agora abraça ele. E quando Paulo abraça, a alma do menino volta para ele, e a alegria toma conta do povo, e o povo incendeia, e pega fogo daqui, pega fogo dali. Paulo pega e fala: só que tem um porém, nós não vamos ficar na alegria do milagre, vamos voltar, porque tem um culto de Santa Ceia lá em cima, e eu tenho que voltar a pregar. E ele volta lá para cima, todo mundo se assenta no ambiente da luz, e o menino não volta para a janela mais. O menino agora está no ambiente da luz, e Paulo vai pregar até o clarear o dia, e o menino está lá adorando e glorificando ao nome desse Deus. Se tu descer, se inclinar e abraçar, o céu vai se abrir dentro da tua casa, da tua empresa, onde tu estiver, e o sinal do céu virá na tua direção. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nesta noite? E pode abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus. Abre a tua boca agora e diga: Deus, eu vou descer, eu vou me inclinar e eu vou abraçar. É isso aí. Descer mais, se inclinar mais e abraçar mais. Pregar menos, orar menos. Tá bom? Certo? Não adianta, querido. É um fenômeno, mas não abraça ninguém. É isso aí. É isso aí. Os maiores pregadores do Brasil, sabe o que estão fazendo? Chegam só na hora de pregar. O Márcio falou assim: como é que lhe trato no Brasil? Eu falei assim, agora na vinda para cá, eu falei: Márcio, eu vou num congresso, eu vou para uma igreja, o que o pastor me falar eu faço. Eu não vou lá para me dar ordem. Se eu chego lá, o pastor fala assim: o culto vai começar às 7 horas, mas é o seguinte, é muita cantarola, muita coisa, os pregadores oficiais vão cantar 8 horas, então 8 horas eu te pego lá e tal, e tu vai pregar das 8h40 até 9, tu me passa o microfone, 8h40 até as 9, 20 minutos, uma viagem de tudo, sem problema, 20 minutos eu prego, está aqui o microfone, é 8h40, é o senhor que manda, a igreja é sua, certo? E o senhor faz do jeito que o senhor quiser, mas quem sabe, esse povo vai levar uma igreja para o céu e eles vão descer para o inferno, porque eles estão brincando com coisa séria, certo? Só que cabe o que para mim? Eu vejo tudo, retenho o que é bom, o que não presta eu jogo fora. Eu jamais faria isso na igreja que eu sou pastor. Eu fui pastor integrado a vida toda, 10 anos fui para itinerância. Eu jamais faria isso numa igreja que eu fosse pastor, jamais aceitaria isso, certo? Mas infelizmente eu estou pregando, eu estou na itinerância, eu chego lá, eu vejo um monte de coisa errada. Já cansei de ir para congresso e falar assim: desliga esse canhão de luz aqui, tá bom? Desliga esse jogo de luz que está aqui, que os cantores estavam cantando, para me enxergar o rosto de alguém aqui, para mim poder pregar. Mas eu tenho culpa disso? Não, vou fazer o quê? Me chamaram, eu vou lá pregar. Abro a Bíblia, assim como eu estou aqui com vocês, e prego do jeito que prego aqui, prego em tudo que é lugar, ok? E não negocio nada com homem nenhum. Só que tem um porém, eu não posso, jamais eu não posso chegar e colocar ordem na casa dos outros. Eu tenho que chegar como pregador, pregar na autoridade do céu. Oro para isso, oro, mas o dia que Deus pega e fala assim: ó, tu dá uma descidinha agora, tu vai lá e abraça, tá certo? Porque a tua pregação não estava com nada não, mas o teu abraço pode resolver. Num culto de terça-feira de ensinamento, antes de eu sair de Pelotas, onde era pastor integrado, e lá não era índio, eu era cacique, eu fui para o púlpito e Deus falou: hoje não tem pregação, hoje tu vai abraçar o povo, num culto de ensinamento que era o maior culto da igreja, certo? Então vamos lá, vamos abraçar então. Se é um negócio para fazer isso, vamos fazer. Agora, tem pessoas que não vão se converter com a tua pregação. Tem pessoas que vão se converter quando você descer, chegar lá e falar assim: olha, tu me perdoa, mas tem algumas coisas aí que eu não fui legal contigo não. Tá certo? Eu quero refazer algumas coisas aí, eu preciso te dar um abraço. Essa pregação aí é feroz. Essa pregação aí quebra paradigmas. Essa pregação aí arranca com o diabo. Destrói as forças do inferno, destrói, mas depende de você, depende de mim. Quem vai ganhar é o reino de Deus, quem vai ganhar é o reino dos céus, quem vai ganhar é o céu com isso, e tu pode ter certeza, a palavra vem de Deus, o Espírito Santo é de Deus, e a lição está dada. Se você, a partir desta noite, tomar uma decisão de viver a grandeza de Deus na sua plenitude e aceitar todas as propostas que vêm do céu, milagres acontecerão.
Se prepare para um ano maravilhoso, se prepare para coisas extraordinárias. A lição de Paulo foi essa: se pregação não resolve, oração não resolve, vamos descer, vamos se inclinar e vamos abraçar, tá bom? Posso orar por vocês? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. A lição fica? Fica? O ensinamento fica? Fica. Então, aquele que ouve, guarda e pratica é semelhante quem faz a sua casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, sopra contra essa casa, mas ela nem tremer não treme, tá bom? Certo? Então, quando alguém te pisar no pé direito, não usa o teu braço direito, tá bom? O maior homem da história morreu de braços, tá bom? Então, fica tranquilinho, certo? Segue cumprindo com a tua missão. Mas se chegar alguém truculento, que às vezes está experimentando a tua fé, certo? Nós temos em nós a marca de Cristo, tá bom? Às vezes tem coisas que não se resolve de forma imediata. Se deixa acontecer. É o menino lá que eu contei para vocês no começo. A minha esposa prega, fala, não, fica tranquilinha, fica em paz. Daqui a pouco vai chegar a hora certa. E aí vai tudo para o lugar. Ok? Às vezes é bom a gente dar aquela descida. É bom a gente se inclinar. É bom abraçar. Quando Paulo abraça, imagina a subida pela escada. Quando ele subiu com Eutico, com a família toda incendiada. Poder. O culto foi até o clarear do dia, irmão. Quem reclamou que ele pregou até meia-noite, se estendeu na prática até meia-noite, teve que aguentar ele até o clarear do dia. Porque o menino ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou, tem muita gente para ressuscitar. E vai ressuscitar na palma da tua mão. Porque o tratamento de Deus vai chegar e tu vai cumprir com a tua parte. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida, pelo teu ministério. Quem aqui entende e compreende que Deus tem algo especial? Pastor, eu tenho um ministério, Deus me confiou, Deus me chamou, mas eu estou aberto, eu preciso desse auxílio, eu preciso que Deus siga tratando comigo. Não são todos que aceitam o tratamento de Deus, certo? Mas se você aceitar esse tratamento da parte de Deus para a tua vida, tu vai sair por aquela porta como um gigante. Tu vai sair aqui como uma gigante nessa noite, certo? A palavra de Deus na tua boca terá efeitos extraordinários, certo? A partir de hoje, se você aceitar essa proposta aberta de Deus. Se Deus quer trabalhar em você, deixa Ele trabalhar. Eu saí de um congresso que eu fiz com a Chiles Carvalhais em Brasília, dormi no hotel Juscelino Kubitschek. Irmãos, os talheres todos de prata, uma cachoeira artificial, com lagosta, camarão. Eu pensava assim, se o céu é melhor que isso daqui, eu não sei, mas olha, se Jesus demorasse para voltar aqui, seria o melhor lugar do mundo. Feliz da vida. No outro final de semana eu estava numa tribo de índio pregando, irmãos. Certo? Lá no Juscelino Kubitschek eu apertei um botão do lado da cama e virou toda a parede do quarto. Falei, que coisa linda isso daqui. Parecia que tudo que tu apertava acendia uma luz, apagava outra. Era um troço de louco. Aí ele ficava de curioso apertando os negócios no quarto. Nunca tinha dormido num quarto tão luxuoso daqueles ali. Aí no outro final de semana eu estava numa tribo de índio no Paraguai, pregando para os índios, um púlpito de capim, e eu perguntei para o obreiro, onde é que eu vou dormir hoje? Ele disse, olha, a sua cama está ali, um colchão de quartel, tinha que entrar para dentro e uma telinha para cobrir o rosto, senão os mosquitos te devoravam vivo. Falei, meu Deus, que saudade daquele hotel 5 estrelas. Né? Aí de dentro do colchão de quartel eu olhava assim, aí Deus falou assim, aqui é 1 milhão de estrelas, né? Lá era só 5, aqui agora é... Aí eu vou pregar lá, um panelão lá, ora pastor, nós vamos comer, a hora que eu abro o panelão, só cabeça de frango, os olhinhos, tudo olhando na minha direção. O cacique falou, o senhor é o primeiro a se servir, o senhor é o primeiro. Falei, vamos lá. Coloquei 2 cabeças de frango ali no meu prato, ali, peguei a cabeça pelo biquinho, levei na boca.
Pareceu o prato dos Zambra. A hora que eu levei, sabe qual é o gosto de uma cabeça de frango assim num caldo no meio de uma tribo de índio? Tem gosto de alma. Tu só vai sentir esse gostinho se tu descer lá. Se tu não descer lá, tu não vai sentir esse gosto. Aí eu preguei sobre a mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Um dia nós vamos assentar. E o cacique fala, Deus ama os índios. Eu falei, rapaz, Deus é apaixonado por índio. Quando Deus resolveu separar uma nação, a nação de Israel, a primeira coisa que ele fez foi dividir 12 tribos. E quando ele prometeu arrebatar um povo para o céu, ele falou que vai arrebatar gente de todas as raças e tribos. Então Deus é apaixonado por ele. Ele falou, fala para o meu povo que Deus é apaixonado por ele. Eu vou pregar naquele púlpito de capim, a hora que eu estou pregando, os filhos dos índios, tudo pulando e saltando, 3 intérpretes, eu pregando, mas 2 intérpretes, porque um interpretava para a língua no espanhol e o outro para a língua guarani, para chegar até o ouvido dos índios. Os índios tudo pulando no meio da mata, sentado em toco, debaixo de árvore, mais de 800 índios. E os índiozinhos pulando, saltando, e o intérprete quebrantado. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Porque eu não entendia o que eles estavam falando na língua guarani. O intérprete disse assim, eles estão falando aqui na frente do altar, que estão vendo o céu aberto, estão vendo a glória de Deus, e Jesus batizando com o Espírito Santo. Mas para ver isso tem que descer. Se não descer, não vê nada disso não. Quem está disposto a descer aqui, por gentileza? Eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, por gentileza. Pai, nós estamos diante da tua presença. Muito obrigado por esta oportunidade tão grande que nós tivemos nesses dias aqui, Senhor, com os teus filhos, com as tuas filhas, com os teus servos, com as tuas servas. Bem verdade é que nós queríamos a cada dia, Senhor, vivermos algo diferente, que trouxesse resultados positivos para as nossas vidas pessoais. Mas por amor ao teu reino, nós abrimos mão dos nossos desejos para viver a grandeza do teu reino. Se tu quiser nos levar para o meio das tribos, leva. Se tu não quiser nos levar para o meio das ruas, leva. Se tu quiser nos levar ao encontro dos dependentes de droga, nos leva. Nós somos teus, Senhor, a glória é tua, o poder é teu, a unção a ti pertence. A nossa vida nós entregamos na palma das tuas mãos, aos teus cuidados. Tira toda a vaidade, tira, Senhor, tira toda a avareza, tira toda a altivez, Senhor, e coloca um sentimento de Cristo em cada um de nós, o sentimento do céu, Senhor, a paixão, o amor, a compaixão pelos perdidos, que nós possamos entender, Senhor, que é descendo que as coisas acontecem. É onde nós temos encontros extraordinários, encontros maravilhosos, meu Deus. E nesta noite, Senhor, à luz da tua palavra, renova os teus filhos aqui neste santuário. Quem veio para receber a tua graça, seja cheio da tua graça agora. Quem veio para receber, Senhor, a tua orientação, seja orientado agora. Quem veio para ser restaurado, que seja restaurado agora. Quem veio para receber, Senhor, do teu poder, encha do teu poder agora. Uracalabaçu bribibi que tu brabadayandu brabadacantayatere bidifaço uribibi calabacharamanda. Meu Deus, que caia toda a vaidade por terra, que caia toda a soberba por terra, todo orgulho por terra, que nós venhamos entender, Senhor, que tu és grande, que tu és poderoso. Tu lavaste os pés dos teus discípulos. Quem somos nós, meu Deus? Nos ajuda e permaneça conosco, é o que eu te peço, assim crendo no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado por tudo. Dá um abraço em 1, 2, 3 pessoas na tua volta e diga para esse irmão aí: o resultado nosso está no descer, se inclinar e abraçar. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Meu pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Salve Deus. Continue te abençoando, pastor.